Olá, 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 boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mas então, gente, a gente veio aqui para a gente falar do hormônio da afetividade e como que nós, terapeutas, né, como é que nós atuamos com os nossos pacientes e como que é importante a gente levar esse conteúdo para a nossa clínica, mandar para os nossos pacientes a importância de nós termos esse cuidado de estimular o hormônio da ocitocina no nosso paciente. Antigamente, se achava que esse hormônio ele só era derramado no corpo de homens e mulheres depois de um orgasmo. Olha que coisa incrível que é isso. E também se sabia que esse hormônio era derramado na circulação de mãe e bebê durante a amamentação. Olha que poderoso que não deve ser esse hormônio, né? E que esse hormônio ele tem uma expressão no olhar, ele dá para nós essa expressão no olhar de ternura, de cuidado, de vínculo. Então, é muito mais sobre isso do que sobre outra coisa que eu quero conversar. Explicar para vocês, de forma científica, como que as intervenções, as nossas terapias que atuam corpo-mente. Então, nós atuamos com o biomagnetismo medicinal, é uma terapia corpo-mente, nós temos os pares psicoemocionais, nós temos ali os pares que vão atuar sobre as nossas glândulas, sobre os chakras. Nós temos também o DEM, que trabalha, né, muito nesse corpo-mente, principalmente quando a gente fala da ocitocina, desse hormônio da afetividade, o DEM de relaxamento. Claro que o DEM de consultório, quando a gente vai tratar as feridas emocionais, também está ali relacionado com esse hormônio. Nós temos o NPN, que é a terapia corpo-mente, nós temos epigenética, bioenergética, que tem como função essa regulação epigenética. Então, o que a ciência descobriu? Que tem dois hormônios que são produzidos no nosso corpo, que um é bem conhecido, que é a serotonina, que é mais fácil de a gente derramar essa serotonina na circulação e ela se espalha por todas as células do corpo e ela chega, inclusive, dentro do núcleo da célula, onde estão, né? Os nossos cromossomas, onde está o nosso material genético. E se sabe, né? Já tem estudos, muitos falando sobre o poder da serotonina de modular a expressão gênica, ou seja, atua na epigenética, ligando e desligando aqueles genes que cuidam da nossa saúde. E se tem uma emoção negativa que corrói, que destrói algo lá em relação a essa epigenética, lá nos nossos genes, então vai a serotonina ir arrumar. E agora, de 2014 para cá, mas muito mais, 22, 23, 24, 25, estão saindo esses artigos que estão abrindo a epigenética para o mundo e a ocitocina está chegando. E nós, terapeutas, temos um papel muito grande nesse acolhimento, por isso que eu falei que é colinho, colinho de mãe, colinho de pai, colinho de tio, colinho de padrinho, colinho de avô. Claro que nós não vamos dar um colinho desse para os nossos pacientes, mas nós temos que trabalhar esse vínculo para que haja emoções de confiança, emoções é, de vínculo mesmo, de empatia, simpatia, que o paciente se sinta acolhido. E que nós tenhamos esse contato nos olhos, porque a ocitocina tem um poder muito grande de transmitir essa afetividade. Então, se fala muito em expandir o espaço amoroso através do contato, do vínculo. E vejam, né, que de verdade, depois de estudar isso para trazer aqui para vocês, fiquei com uma saudade de atender no consultório, porque eu me lembro das minhas pacientinhas, né? Abraçar na hora de sair, gostoso, agradecer pela terapia, depois de um DEM ter aquele sorriso assim e dizer gratidão, estou me sentindo leve. Faz falta isso no atendimento à distância. A gente recebe isso pelo WhatsApp, é verdade, não vamos negar. Recebemos isso sim pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa, porque não tem a transmissão da frequência e da vibração que a ocitocina tem em relação ao olhar. Então, quem atende presencial, gente, essa aula é importantíssima para gerar valor para o atendimento de vocês e cobre mais caro do que quem atende à distância, de verdade. Porque vocês, quem atende presencial, está entregando muito mais. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que o atendimento à distância não funciona. Não, não. Estou dizendo que para trabalhar isso aqui, esse colinho, isso daqui nós vamos levar não só para os nossos pacientes, que a gente possa levar para a nossa família, para os nossos filhos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo faz que vocês não sentam do lado do filho, do marido, né, da mãe, do pai, do tio, do padrinho, bem pertinho assim, e tem uma conversa de olho no olho, de passar a mão e dizer, puxa vida, que bênção.
Essa semana, eu e a Camila, a gente estava na academia e tem uma senhora lá, que é nossa amiga, né, que a gente faz amizade na academia, né, a Tere. Vou falar para ela que eu falei dela na aula, hein? A Tere. E aí eu e a Camila estava no intervalo de uma série, né, descansando um pouquinho. E aí nós sentamos no banco, uma do lado da outra, e eu estava falando, filha, eu estava pensando, hein? E coloquei a mão no braço dela, a gente estava pertinho, assim. E deu um tito no teto, né? E aí a Tere veio e falou assim: Meu Deus, eu senti uma saudade da minha filha vendo vocês. Essa integração que vocês têm, essa proximidade que vocês têm é uma raridade hoje em dia. E eu me assombrei, porque eu falei, puxa, mas isso é natural. Porém, estudando para dar aula aqui, eu falei, preciso trabalhar mais isso com a minha filha, preciso trabalhar mais isso com meu marido, preciso trabalhar mais isso com a minha mãe, com a minha irmã, com meu sobrinho. Por quê? Porque tem um segredo aqui imenso para a microbiota, tem um segredo imenso para a mente, tem um segredo imenso, a chave de ouro em relação à modulação da expressão gênica. Vocês sabiam que a afetividade cura doenças? A afetividade previne o câncer, a afetividade previne doenças como Alzheimer, como Parkinson, como diabetes. Meu Deus, esse é o papel da ocitocina. Então, se faz muito tempo que a gente não tem esses colinhos assim, que não tem ninguém que, meu Deus do céu, você é linda. Pronto, tá faltando alguma coisa por aí. E não, ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós se a gente não se aproximar daqueles que a gente ama. Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem essa informação, porque ela é importantíssima. Vamos lá, porque essa aula, como eu disse, é para vocês compartilharem com os pacientes de vocês, é para vocês receberem o nosso colinho do lado de cá. E também entender um pouquinho melhor sobre essa questão da epigenética. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Vocês sabiam que a nossa biologia, ela não é estática, né? Não é estática. Vocês sabiam que não é estática? Que a biologia, ao contrário, ela é muito móvel. Você sabia que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, e que o acolhimento, o colinho que eu tô falando para vocês, isso, de poder olhar no olho, e digo, né? Numa terapia à distância que seja feita pelo computador, igual a gente faz no Zoom, no Meeting, numa chamada de vídeo de WhatsApp, ela também estimula a produção de ocitocina. Então, vem cá, precisa do contato visual, e esse contato visual pode sim ser pela telinha, para que o cérebro, porque o cérebro não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira, se está vendo a pessoa ou se está vendo a imagem da pessoa. Ele está sentindo a pessoa também. Então, quero dizer para vocês, hein? Tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, o acolhimento que a gente recebe, e esses vínculos que a gente constrói, essa amizade que a gente tem aqui nas quartas-feiras, que se construiu, né, com o passar dos anos, porque eu estou aqui desde de 2019, religiosamente, uma vez por semana. Comecei na terça-feira, 7h30, agora é quarta-feira, 19h30, por conta do doutorado, né? Eu gostava da terça-feira. Porque a quarta-feira é Dia Internacional do Sofá, né? Então, meu marido fica ali, a hora tem que vazar daí, Adri. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o que a gente sente, o colinho que a gente dá e o colinho que a gente recebe, esse olho no olho, ele muda a expressão dos nossos genes. Então, nós vamos falar sobre a epigenética e a expressão gênica. Vamos falar dessa transmissão de traumas e dessa resiliência, né, que são passadas de geração a geração através da epigenética. Vamos falar sobre a ciência disso, né? Os vínculos e a segurança. Aqui, ó, o papel do acolhimento terapêutico ao paciente. O paciente, quando ele se sente, né, sem acolhimento, sem amor, quando não fecha ali, ele esfria, a relação esfria, a ocitocina esfria e diminui a capacidade de modulação molecular. Então, tudo aquilo que a gente faz de frequência, lá na bioenergética avançada, insere as frequências das emoções positivas, os neurotransmissores, se esfriar a relação de confiança, de acolhimento, de afeto entre o terapeuta e o cliente, aquilo que a gente inseriu vai embora. Então, a gente tem que ficar ali, ó, cutucando o nosso cliente para que não morra esse acolhimento, para que ele se sinta seguro. Vocês lembram que eu falo para vocês, né? Que o par biomagnético, vou pegar os ímãs então, peraí. Não ia falar de ímãs e nem de biomagnetismo hoje, né? Mas o par biomagnético, orelha, e eu peguei os ímãs grandes, meu Deus do céu, orelha, eu falo, né, no curso, falo aqui nas aulas do YouTube também, que ele é o parzinho de colo, usem muito esse par, ele realmente acolhe, dá colinho para o cérebro, como se fosse a gente abraçando o paciente. Então, quando o paciente está carente, ele tem o kit de autocuidado em casa, solicita para ele aplicar orelha direita pretinho na pele, orelha esquerda vermelho na pele, e fala para ele assim, enquanto você está com esse imã, vai lá fazer o dente de relaxamento, vai lá com o material da Ivani, né, e coloca no seu ambiente
o som, ou então coloca o fone de ouvido se for uma frequência binaural e faça o seu papel, né, de conectar de novo você com o seu pacientinho. Então, vamos falar, né, sobre as evidências do que isso faz na mente do nosso paciente, de como que a ciência vê que as intervenções corpo-mente e as suas aplicações clínicas ajudam a modular a expressão gênica. Então, o papel do produto ali da Ivani, o papel do DEM, principalmente o DEM de relaxamento, e esse acolhimento, né, que a gente dá para o paciente no consultório, numa chamada de vídeo, que a gente fala com ele lá no WhatsApp, tem evidência científica de que isso modula muito a produção de ocitocina e serotonina, e isso trata o paciente. De verdade, isso trata o paciente. Então, bora lá, que a gente precisa entender isso de forma profunda. Quando a gente. Eu pulei uma parte? Não, achei que eu tinha pulado, desculpa. Quando a gente fala em epigenética, a epigenética ela é essa linguagem biológica da experiência humana. Prestem atenção o que é isso. A linguagem biológica da experiência humana. Então, as nossas relações, aquilo que a gente tem de contato, a experiência que nós temos lá de colocar um alimento dentro da nossa barriga, a experiência que a gente tem de colocar os músculos para se exercitar, a experiência que a gente tem com o cheirinho, a experiência que a gente tem com a respiração, com a visão. Tudo isso é a linguagem biológica registrada através do que se chama epigenética. Então, é uma ciência que estuda como os genes estão ligados ou desligados. E não tem nada a ver com a sequência do DNA. O DNA não tá lá, o nosso DNA é igual, ele está ali. Mas tem coisas que ficam expressas e tem coisas que ficam escondidas, ou ligadas e desligadas. A epigenética, ela mostra como que os nossos genes podem estar ligados ou desligados sem mudar esse DNA. E o que faz isso, gente? O que faz essa ligar e desligar? Gente do céu, isso é incrível, né? Emoções, vínculos, microbiota, toque terapêutico, alimentação e até esse ambiente clínico do nosso consultório. O jeitinho que nós colocamos o paciente na maca, como nós ajudamos ele a levantar da maca para passar o ímã do DEM, se a gente encosta nele, se a gente não encosta nele, se a gente tem um cafezinho para ele, se a gente não tem um cafezinho para ele. Tudo isso modula essa biologia que altera essa epigenética. Então, a nossa saúde, ela deixa de ser um destino biológico de acordo com a sequência do DNA e passa a ser a biografia molecular. O que é a biografia molecular? É aquilo que eu estou desenhando, é aquilo que eu estou plantando para colher amanhã. Então, claro, eu não vou aqui ensinar os mecanismos, né, de modulação da epigenética, isso daí a gente aprende lá na pós-graduação de biomagnetismo bioenergético aplicados à saúde, tem aqui, né, o pessoal que já se formou, como a Ivani, tem aqui o pessoal que vai formar ainda, né, tem o Fábio, a Waney, que eu vi por aqui, depois eu vou olhar se tem mais gente aí. Mas, para não ficar vago, e depois eu vou deixar os links, né, dos artigos científicos, você que é terapeuta, precisa ter esses artigos que falam sobre as emoções, que modulam a expressão gênica, que tratam doenças, para mostrar para o paciente a importância dele ir no consultório fazer uma terapia, de mostrar para o paciente a importância dele, na hora de deitar, ativar as frequências e lembrar do que foi inserido para ele, o holograma, né, o tratamento que foi realizado, também que de manhã cedo, né, a primeira coisa que ele faz ao se acordar é lembrar que ele tem um caminho a trilhar e que ele tem você, que ele pode contar, ou seja, isso é vínculo. Então, isso é muito importante. Então, tem artigos que falam sobre as emoções, sobre os vínculos, sobre a alimentação e sobre as experiências terapêuticas que modulam a atividade genética de forma dinâmica e potencialmente reversível. Ou seja, se eu tenho uma doença que ela tem um componente epigenético alto, meu Deus do céu, se eu mudar a expressão dessa doença, o comportamento dessa doença, pronto, eu vou lá ajudar a desligar os genes dessa doença. E ligar os genes do quê? Da saúde. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do vínculo, esse é o papel do colinho, esse é o papel do terapeuta. Dar amor. E por isso que a gente é terapeuta, né? Eu sempre falo isso, e é verdade. Tem que ir com sentimento, tem que ir com acolhimento. E se o paciente se sente acolhido, por Deus, mais da metade do tratamento já está realizado. Então, quais são esses mecanismos moleculares, né, da modulação da epigenética? A metilação do DNA, que é, né, a questão das histonas, a questão dos RNAs mensageiros, também esse microambiente celular, são processos, está descrito aqui para a gente, mas eu não vou entrar nisso, que isso é lá na pós-graduação. Mas são processos reais que traduzem segurança, que ajudam a modular o comportamento da pessoa depois de um trauma, depois de um susto, de um medo, de um evento impactante. Também, né, que
processos reais que traduzem o vínculo, ou o abandono, ou a rejeição. Então, são processos que traduzem isso tudo em assinaturas moleculares mensuráveis. Ou seja, a saúde ela deixa de ser um destino, ela se torna aquilo que eu estou escrevendo para o dia de amanhã. Por isso que, nossa, o sorrir, o alegrar, exercitar o riso, veja, exercitar o riso, porque hoje em dia tem gente que não passa o dia inteiro sem ter um sorriso para ninguém, nem para si, nem para o espelho, né? E esses mecanismos, eles demonstram que as nossas células, elas respondem a um contexto, que a célula não responde somente à substância química que chega lá. É químico, é matéria, mas essa matéria, ela vai com uma informação, ela vai com uma impressão, a impressão, ela vai com o sentimento, com a sensação, e a emoção, que é a substância que vai levar essa impressão, essa informação, ou seja, ela vai com o vínculo, ela vai com o ambiente emocional, de uma forma mensurável e cientificamente validada, porque hoje nós temos como imprimir, tem equipamentos para imprimir de verdade no papel a modulação epigenética, onde que está esse metilado, onde que não está metilado, onde deveria estar para a gente não apresentar obesidade, para não apresentar o diabetes, para não apresentar a doença autoimune, a intolerância. E também tem como escrever, né, no papel, esses microRNAs, que são esses pequenos RNAs, que são pequenas fitas, né, de mensagem não codificantes que regulam a expressão de múltiplos genes de forma simultânea. São aqueles mensageiros que transportam as informações. E também tem essas modificações nas histonas, histórias ancestrais, traumas ancestrais que deveriam estar escondidinhos lá, de repente a pessoa aqui, ela vive algum evento impactante e aquilo que deveria estar escondido lá, vamos dizer que tinha uma memória lá de alguém que viveu uma história difícil aos 30 anos de idade. Aqui, aos 30 anos de idade, eu tenho uma história parecida. E aí, o que acontece? Sai, porque é o vínculo, é a vibração, então desempacota da estona aí, e aí altera essas proteínas que envolvem o DNA, que controlam o acesso à informação genética, e essa informação que era para ficar lá escondidinha, ela vem à tona. E daquele dia em diante, né, daqueles 30 anos em diante, começa a pessoa ali a desenvolver os marcadores inflamatórios que são visíveis, por exemplo, nos exames de sangue, que é a homocisteína, o colesterol, que a gente já estudou tudo isso aqui, né? Que é também a glicose alta, o triglicérides, PCR, tudo são marcadores inflamatórios, né? E aí, nós temos também esse microambiente celular, que são esses sinais do ambiente da célula que influenciam como as células leem a expressão de uma informação. Quer dizer que a informação, ela tem sensação que está sendo levada para essa célula, e se essa célula, ela não entende isso, então, pronto, ali ela começa a adoecer e a expressar um comportamento de uma doença. Então, isso se chama epigenética, esses mecanismos de expressão de manifestação de ligar e desligar genes. E nós temos 3 tipos de agentes que são muito importantes, porque eles justamente levam a mensagem, a vibração, lá para o nosso DNA. E aqui nós vamos falar do mais importante, porque, né, se a gente está se sentindo acolhido, se tem esse amor terapêutico envolvido, esse vínculo envolvido entre o terapeuta e o paciente, então, a gente diz que a gente tem ali uma diminuição do estresse tóxico desse corpo, e aí esse corpo recebe os benefícios. Então, um agente que é importantíssimo na modulação da expressão gênica se chama estresse. E nem todo estresse ele é igual. Nós já estudamos isso quando a gente falou do cérebro que tem modificações, quando nós temos um circuito neural viciado no hábito de reclamar. Então, a gente estudou isso aqui. Mas então agora eu estou trazendo isso em questão de modular o comportamento de uma doença, de modificar o comportamento de uma doença. Então, por isso que a gente não fala, eu sou isso, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Não, eu estou, porque estar é um verbo mutável. E essas doenças, elas são epigenéticas. Podem ter algum componente genético, mas os cânceres, 5% são genéticos, 95% são epigenéticos. Então, é a biografia escrita lá atrás que permite que a gente expresse o câncer na vida adulta ou não. Então, o estresse, ele tem o estresse positivo, tem o estresse tolerável e tem o estresse tóxico. Então, o estresse positivo é aquele que desenvolve, que é o tolerável, é aquele que organiza, é o estresse adaptativo, é aquele estresse que promove a agressividade de enfrentar a vida,
É esse estresse que faz com que a gente tenha fome, vontade de vir o Natal agora e a gente fazer biscoito para o Natal para receber a família. Esse é o estresse positivo. É a parte normal do desenvolvimento saudável. E isso promove crescimento, aprendizagem, liberdade, espontaneidade, força, vitalidade. Esse estresse a gente tem que ter. E aí tem o outro estresse, que é esse tolerável, que ele é mais intenso, ou seja, começa a inflamar um pouquinho o corpo, começa a dizer assim, é pré-diabético, é pré-hipertenso, já tem que começar a modular isso no comportamento, senão a doença se instala. Se instala quer dizer ligou e vai se manifestar. Ela não liga e já fica doente a pessoa, não, ela liga e é um processo de modulação do corpo inteiro, porque a biologia é maleável, é maleável. Então, esse estresse tolerável, ele é mais intenso, ele acontece quando a gente tem ali, né, um processo na nossa vida onde a gente fica preocupado, a gente está batalhando para construir a casa, está com problema lá com o nosso filho na escola, né? E tem esse é o mais intenso. E ele às vezes perdura semanas, mas aí ele volta ao normal, né? Com acolhimento, com presença, com restauração. A gente fala assim, ó, eu preciso tirar uns dias de férias para descansar, vai lá, descansa. Então ele volta a esse estresse positivo, volta a recarregar as baterias, a recarregar os processos de regeneração das nossas células. Mas tem o estresse tóxico. E infelizmente, né, a gente vai ver um pouquinho adiante que tem crianças que já nascem com estresse tóxico. Eu sempre me perguntava, né, se o câncer é uma doença que ela demora décadas para se instalar no corpo, como é que tem crianças tão pequenininhas que já têm câncer? Né, por quê? Porque já nascem com o estresse, chama estresse tóxico precoce. Oh, meu Deus, intenso, frequente, prolongado e sem apoio. Desorganiza a fisiologia, o sistema nervoso e deixa marcas epigenéticas duradouras. A gente chama, né, na ciência, imprints epigenéticos fortes. E muitas vezes esses são os pacientes lá que, se não desenvolvem uma doença na infância, na adolescência começam a apresentar as alergias, as intolerâncias, o comportamento de vícios e quando vê, né, tá aí com uma doença mais difícil de controlar. Se não, é aquela pessoa que tem 20, 25, 30 anos, 35 anos, que era para estar nesse estresse tolerável de picos, né? Estresse positivo, estresse tolerável, estresse positivo, estresse tolerável. E a gente modula, né? A nossa vida não é uma água parada, não é um lago parado. Mas esses que têm esse estresse tóxico precoce, né, muitas vezes chegam ali nessa época da vida adulta e aí já vão desencadear, então, a questão de uma doença autoimune. Então, esse estresse tóxico prolongado, sem acolhimento. E essa é a questão. É sem acolhimento. Sozinho. Sem afeto. Sem ninguém para olhar para a dor. Sem ninguém para olhar para a história da dor, mesmo que essa dor seja herdada. Isso altera o cérebro, aumenta o cortisol, muda a expressão gênica. Clovinho, Camila, se vocês estão me ouvindo, tragam água para mim aqui. Estou me engasgando com minha própria palavrinha. E não é um evento tóxico. É a ausência de segurança. Esse é o problema. O estresse tóxico é aquele onde a pessoa fica e se sente só. Vocês estão entendendo por que é tão importante a gente ter esse acolhimento do paciente no consultório? Que muitas vezes ele chega para nós sozinho, como última opção. Tá vindo água, viu que tá me ouvindo? Obrigada. Pronto, já tava com o soninho, ó, saindo lágrima. E não é um evento que define a toxicidade. Isso também é importante a gente escrever e falar aqui, né? Tem pessoas que vivem, 2, 3, 5 pessoas que vivenciam o mesmo evento, mas nem todos marcam, registram o evento da mesma forma. Então, não é o evento em si que define a toxicidade, mas a ausência de segurança, a ausência de acolhimento, a ausência dessa regulação emocional de volta para o estresse tolerável e de volta para o estresse positivo. O corpo de verdade, ele grava a ameaça, não como uma lembrança psicológica do que aconteceu, mas eu falo, né, como um guspe lá no DNA, como uma placa lá no DNA. E essa placa tem um nome, radical metil, por isso que chama metilação. Essa placa, esse guspe, lá no DNA da pessoa, tal cromossoma, tal partezinha do cromossoma, é o que gera a inflamação, a hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que a gente estudou ele muito, 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 muito. Quando a gente falou sobre o pânico, quando a gente falou sobre o medo, quando a gente falou sobre o circuito neural do nojo, quando a gente falou sobre o circuito da recompensa, quando a gente falou sobre
o hábito de reclamar. Então, todas essas aulas eu trouxe uma partezinha desse conteúdo. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais isso, tem que voltar e assistir essas aulas. Agora, nas férias, tem algumas aulas que a gente acha que é importante, né, de conhecimento dos terapeutas, porque, né, a gente vai ter tempo de estudar também nas férias. Eu vou deixar uns cortes nas quartas-feiras também, para que vocês possam voltar a ver esses conceitos. Qual aula que é importante e por quê? Então, é a perda, o estresse tóxico, ele leva à perda da plasticidade, da neuroplasticidade cerebral. E o cérebro fica rígido, preso naquele circuito neural, que pode ser o circuito do vício, o circuito da obesidade, o circuito do pânico, o circuito da tristeza, o circuito da depressão, o circuito de reclamar. Então, vem cá, vem cá. Experiências viram biologia, sim, senhor. Não tem mais como separar a matéria da vibração, da energia e do impacto das emoções no nosso DNA. É impossível que a ciência, a medicina convencional não enxergue que as terapias corpo-mente trabalham aqui e que o acolhimento terapêutico é importante para que se trate esse estresse tóxico dos pacientes. Então, o trauma, ele vira epigenética, ele vira impressão, ele vira chapa, ele vira guspe, né? Ele vira o radical metil lá no nosso DNA. E isso é incrível, porque nós temos aí, né, a sequência dessas moléculas, né, que vão transmitir esse estresse tóxico. E essa marca biológica, então nós estamos ligando afeto, sentimento, nós estamos ligando falta de afeto, falta de sentimento, falta de empatia, falta de amor, falta de acolhimento, falta de carinho. Nós estamos conectando com a bioquímica da célula, com a biologia do corpo. Então, o aumento do cortisol crônico pelo alto, né, e prolongado estresse tóxico, essa desregulação desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, com uma evolução sustentada por esse hormônio do estresse que é o cortisol. E aí vem essa alteração do cérebro, dos neurônios. Por isso que o NPN é tão importante aqui, quando a pessoa já nasce com estresse tóxico precoce. Nós temos que trabalhar com essas vias de transmissão das informações para que a gente tenha mudança de conectividade neural e capacidade, né, de formar novos circuitos adaptativos. Porque quando tem estresse tóxico, é muito difícil do cérebro conseguir trabalhar essa neuroplasticidade. Por isso que a gente fala para o paciente, a gente fala para os nossos amigos, para o nosso pai, para a nossa mãe, não, mas a senhora tem que mudar o jeito de pensar. Não, mas a senhora tem que mudar o seu comportamento. A pessoa fala, eu sei, a senhora tem que rir mais, tem que abraçar a árvore, tem que fazer caminhada, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação. Mas não cabe, não tem neurônio, porque a mente está rígida. Se a gente não vai lá martelar e criar um circuito neural, aqui a gente tem a Ivani, quem mais aqui é terapeuta de NPN? Estou precisando de terapeutas em Goiânia para indicar para o DEM presencial. Quem é que está aqui que é de Goiânia? Dá um oizinho aqui para eu encaminhar uma pacientinha. 2 pacientes lá de Goiânia, uma mãe e o filho. Eu tinha esquecido de perguntar antes, perdão. Ai, meu Deus do céu, nós precisamos trabalhar nessa área. Terapeutas de NPN, vocês têm que se divulgar mais, porque as pessoas estão precisando de martelada. E tudo isso, essa rigidez do cérebro, que tem que estudar lá nas aulas de reclamar faz mal para o cérebro. Eu acho que são 3 aulas, ali eu desenho como é que isso funciona. O que isso faz? Isso impede uma epigenética saudável. Isso modifica a epigenética, gerando mutações duradouras nessa expressão gênica. Especificamente nesse gene que controla os glicocorticoides, que está relacionado com esse eixo neuronal, hipotálamo, hipófise, suprarrenal ou adrenal, que é o gene NR3C1, que é um receptor desse glicocorticoide. Então, esse é o que mais recebe guspe, recebe placa, metila, e aí, pronto, a resposta inflamatória do corpo se desregula. Ou seja, vocês estão vendo como a falta de afetividade, de segurança, de colinho, modulam a resposta inflamatória. Aí nós vamos ter lá, modulam a biologia, e aí nós vamos ter a ativação persistente das vias de inflamação, que afetam múltiplos sistemas corporais. Dependendo do lugar onde está esse guspe, qual órgão que está essa célula afetada, lá no seu DNA, no seu cromossoma, é aquele órgão que vai adoecer. Pode ser o fígado, pode ser o pâncreas, pode ser o cérebro, pode ser o intestino. É o órgão-alvo. E isso a gente vê no DEM, não vê, gente? A gente vê na epigenética bioenergética, vai lá e fala assim, ó, o gene, lá na epigenética a gente estuda qual é o gene que recebeu o guspe, que recebeu o trauma herdado, qual é o gene que eu estou cuspindo com os meus traumas atuais. E aí a gente vai lá, insere holograma, insere frequência, para estimular a desintoxicação
desse radical metil, a modulação ali das estonas para que isso melhore, mas não vai melhorar se o paciente não se sentir seguro e acolhido. É isso que eu quero trazer para vocês. Não basta mandar o resultado para o paciente de qualquer jeito quando a gente faz o atendimento à distância. Esse resultado tem que ir com emoção. E aí está a Ivani, que tem uma ferramenta incrível para isso. Ivani, eu só estou falando de você hoje porque você está aqui. Porque senão não tinha como falar de você. Eu só falo de quem está aqui. Vamos que vamos! Então, olha só, as experiências emocionais tornam-se biologia molecular, tornam-se química. O estresse tóxico, especialmente esse, né, que a gente está falando do eixo da segurança, hipotálamo, hipófise ou pituitária, adrenal, atua no nível do cortisol, modifica a plasticidade cerebral, neural e cria as assinaturas biológicas que são mensuráveis. É aqui que a ciência consegue olhar o trauma, porque ele vira metilação. Em qual gene que foi colocado esse trauma, esse GUSP, esse radical metil? E a metilação muda a expressão do gene, porque um gene que tem um GUSP, que tem uma placa, ele não consegue se expressar. E aí a nossa biologia fica adoecida, o nosso corpo fica adoecido, porque pode ser um gene que deveria estimular a produção da insulina, vira diabetes, pode ser um gene que deveria estimular a produção da proteína que sintetiza o glúten, o leite, aí vira intolerância a glúten, intolerância à lactose. Vocês estão vendo como que a biologia se conecta com a emoção? E essa transmissão, olha só, a transmissão dessas informações, isso é importantíssimo, porque essas pesquisas novas aí, ó, eu deixei até azul aqui para vocês. Depois, eu vou deixar esse PDF ali no grupo do Telegram. Vocês vão na descrição da aula, tem o link do grupo, entrem no grupo, baixem o PDF, mostrem isso para os pacientes de vocês. Peguem o PDF, manda lá no celular dele, fala para ele dar uma olhada nisso daqui, que coisa incrível. Como é que você tem que vir no consultório para tratar essas experiências traumáticas, essas assinaturas epigenéticas que são transportadas de geração em geração através desse sistema reprodutivo nosso, né? Tudo que está modulando, metilando lá no DNA, vira expressão, vira comportamento, a resposta ao estresse. Então, os descendentes, eles carregam as marcas epigenéticas do trauma familiar, mesmo sem transmissão genética clássica, porque o desenho da genética, ela vem igual para todo mundo. Nós somos humanos por conta disso, né? Porque nós somos iguaizinhos na genética. Só muda, na Adri, o gene da cor do olho tal, verde tá ligado, tá desligado da cor do olho marronzinha. Então, do outro tá ligado marronzinho, do outro não tá ligado. Isso é ligar e desligar a expressão dos genes. Todas as cores estão lá, mas tem uma ligada para cada pessoa. A cor do cabelo, se ele é cacheado, se o fio é grosso, tudo é expressão de genes. E os estudos, né, desde os sobreviventes do Holocausto, de 1945 para cá, pesquisas sobre genocídio e fome extrema, que vem acompanhando gerações, análises psicossociais, epidemiológicas, que estão sendo estudadas em populações de violência, de pobreza crônica. Isso traz memória, trauma, violência, abandono emocional, insegurança crônica, podem afetar não só quem viveu a dor, mas também os filhos, netos, tataranetos, e os estudos eles vão mostrando ali até mais ou menos a quarta geração podem ser afetados através desses mecanismos epigenéticos hereditários. E, de verdade, a gente tem programas informacionais, bioenergéticos no nosso corpo, que são programas que ligam, né, sistema nervoso e sistema imunitário e sistema endócrino, para que, quando a gente nasça, essas coisas fiquem desligadas. Mas se a pessoa tem estresse tóxico precoce, ou se ela vive naquele estresse moderado, né, entre o positivo e o moderado, ali, o persistente, pronto, aí começa a corroer. Então, o tempo de uma mãe ali que está vivenciando grávida até o terceiro trimestre de gestação, a ciência fala que é uma janela epigenética grande para modular a expressão dos genes. E pode ser que ali a criança absorva tudo da mãe e o estresse da mãe passe para a criança e ele já nasce com estresse tóxico precoce. Pode ser que ele tenha herdado o estresse tóxico precoce de 2 ou 3 gerações para trás. Por isso que a gente tem que fazer a terapia de epigenética pelo menos uma vez na vida. Está faltando terapeutas para trabalhar nessa área também. Então, essa, de verdade, é uma das descobertas mais impactantes e mais importantes da história da genética desde que ela nasceu. Descendentes podem carregar marcas, traumas familiares, mesmo sem nunca ter vivido esse trauma. Eu me lembro que 2019, 20, comecinho de 2020, quando eu e a Ângela Mara Rambo começamos a estudar essas coisas, não tinha nada de estudo, era difícil de encontrar, eram termos, porque eu queria desligar a expressão do gene
de uma doença autoimune de um familiar, né? Vocês sabem disso. E como desligar? Foi ali que se desenvolveu a terapia da epigenética bioenergética. Porque precisa desligar logo isso, senão vira doença, e aí a doença tem a sequela. Aí vem o biomagnetista, aí vem a terapeuta de DEM, aí vem a medicina, e tudo isso é muito complicado, demora muito tempo, e a doença evolui. Outra descoberta importantíssima. A ciência tinha descrito toda a transmissão epigenética da linhagem materna via ovócito primário, lá da avó materna, a transmissão das informações da avó materna para a mulher, né, a mãezinha, que depois ia engravidar. Mas a rastreabilidade e de poder imprimir no papel os traumas que vieram da linhagem paterna, que vão lá, né, para a expressão gênica, isso era raro, não se tinha, era difícil de conseguir. Agora, há 2 anos para trás, para cá, né, tinha um psicólogo do Chile, que ele tinha uma hipótese e ele trouxe essa hipótese, o mundo falou pseudociência, o louco, da onde que ele está tirando isso? Trauma pode ser gerado pelo espermatozoide? Nunca! Pois agora tiveram que engolir. Agora eles mesmos, esses aí que condenaram, estão publicando e estão contando que o pai transmite epigenética emocional antes da concepção. Antes. Burnout, depressão, insegurança afetiva, estresse ocupacional, modulam microRNAs, metilam o conteúdo mitocondrial do espermatozoide. Então, esses microRNAs, eles são pequenas moléculas que regulam a transmissão da informação epigenética do pai para a prole. Esses microRNAs, eles não eram rastreáveis, agora eles são, tem equipamento para isso. E aí, nós vamos ter aí, né, que esses padrões de metilação de GUSP, não esqueçam que metilação é GUSP, é chapa, é química em cima dos nossos genes. Essas marcas químicas no DNA do espermatozoide, eles refletem as experiências emocionais dos pais e transmitem a dor emocional do pai para o filho. Esse conteúdo mitocondrial, que é uma organela, né, que fica ali no espermatozoide, ele para ter ATP, força, energia para o espermatozoide ele poder viajar, né? Lá do testículo, fica na próstata, aí ele viaja da próstata, vai ejacular lá no útero da mulher para gerar esse filho. Então, ele tem que ter essa energia. Então, ali tem um material genético celular que carrega informação do ambiente emocional do pai. Meu Deus do céu! Isso é novo para todos nós. E essas assinaturas emocionais, por isso que a gente vê os traumas herdados da linhagem paterna marcados no cromossoma tal, lá na terapia de epigenética bioenergética, a gente vai lá tratar isso com a terapia. Então, esses marcadores moleculares do estresse, do trauma, da depressão, da segurança vivenciados pelo pai. E, claro, tem todas as informações positivas também. A gente rastreia o negativo, a ciência rastreia o negativo, porque isso gera doença. E a preocupação é encontrar ferramentas para impedir que a doença chegue. Então, nós temos pesquisas aí de 2021 a 2025 que revelam, então, essa questão do espermatozoide, que ele não carrega apenas o DNA, não carrega somente as características desse corpo, mas também o estresse paterno crônico, a depressão, a ansiedade, o burnout, a insegurança afetiva, também modulam esse material epigenético e impactam o desenvolvimento emocional, impactam riscos metabólicos e o neurodesenvolvimento dos filhos. Ele fala prole, né? Então, vem cá, está na hora dos terapeutas se acordarem para uma área enorme, gigante de trabalho. Temos que começar a falar, vou trazer conteúdo disso o ano que vem, para a gente começar a trabalhar dentro de uma área que é a pré-concepção. Vamos tratar esses traumas ancestrais, os traumas atuais, na pré-concepção da mãe e do pai, antes deles juntar espermatozoide e óvulo. Vamos trabalhar na área preventiva. Vamos trabalhar junto com esses fertilizadores, reprodutores que trabalham com a reprodução humana. Precisamos divulgar que nós temos práticas corpo-mente para modular essa expressão, essa transmissão dessas informações para as próximas gerações. Tem que nascer e crescer, desenvolver terapeutas capacitados para isso. Então, no próximo curso de epigenética bioenergética, eu já vou trazer essa parte, protocolo, metodologia, para a gente começar a trabalhar nesta área. Porque é um campo fértil, rico, as pessoas pagam. E tem aqui gente comigo, vai dizer quem aqui vocês conhecem que fez fertilização artificial, que pagaram lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais para fertilizar uma vez, 2 vezes, 3 tentativas muitas vezes. Então, pagam essa fortuna
para poder juntar espermatozoide e óvulo. Quanto que eles se preocupam, quanto que os geneticistas, reprodutores aí se preocupam, não é reprodutores, né, desculpem, que trabalham com a reprodução humana, como chamam esses profissionais? Não é reprodutores, né? Quanto que eles se preocupam na epigenética que está sendo carregada nesse óvulo, na epigenética que está sendo carregada nesse espermatozoide. Quanto? E quando que tem? Eu estou recebendo um óvulo doador de outra pessoa, espermatozoide de outra pessoa. Quanto que está vindo dessa carga de estresse crônico, depressão, ansiedade, burnout, insegurança afetiva? Quanto que está sendo transmitido desse espermatozoide para essa prole que vai nascer? E desse óvulo? Vamos preparar esse óvulo e esse espermatozoide antes? Qual é a terapia, Adri? Epigenética bioenergética. Essa é a terapia. Para trabalhar nessa área, essa é a terapia. Quanto que a gente precisa disso? E por que que isso é importante? Porque os terapeutas, né? Os terapeutas, eles conseguem trabalhar em algo que se chama ocitocina. Nós temos o DEM para isso, porque nós vamos ter que manter, depois de fazer a epigenética bioenergética, nós vamos ter que manter com o biomagnetismo emocional, com o DEM principalmente, nós vamos ter que manter esse nível para que no dia que conecte lá, esteja tudo perfeito, tenha muita ocitocina nesse casal. Não tenha só hora que tá quentinho, né, momento de ter que namorar para conceber. Oh, meu Deus do céu! E o vínculo e a ocitocina desse processo, onde está, né? Onde está? Por que que a gente tem que pensar nisso? Porque o impacto da emoção, né? O pai transmite emocionalmente essa emoção, esse sentimento antes mesmo da concepção. Então, tudo isso daqui é importante. Modular o estresse ocupacional, burnout paterno. Isso é DEM que vai trabalhar. Né? A epigenética vai cuidar do espermatozoide e do óvulo. Mas o DEM tem que trabalhar aqui no estresse ocupacional, no burnout do pai, na ansiedade, na depressão. Também tem que trabalhar nesses traumas de insegurança emocional. Por quê? Porque é a segurança, o se sentir seguro, que faz com que se sentir seguro é o que faz com que não tenha estresse tóxico precoce quando nasce esse bebê. Isso é muito importante, não tem estresse tóxico precoce no eixo, a hiperativação do eixo HHA no primeiro trimestre de gestação. E os pais têm que saber disso, porque engravidou. No primeiro trimestre de gestação, a mulher tá, meu Deus do céu, é o medo de perder, é o que eu vou fazer com essa criança agora, e aí vem a ansiedade, vem a mudança dos hormônios do corpo, e o pai às vezes não entende, então é o terapeuta que tem que cuidar e ensinar eles como viver esses 3 primeiros meses de gestação, o que fazer, quais são as emoções para exercitar. Ou seja, vocês sabiam, eu vi um artigo outro dia que eu fiquei assombrada. Fazer filhos no futuro vai ser artigo de luxo. E é verdade, por quê? Porque a pessoa vai perceber que ela tem que se preparar para conceber. Ela tem que manter essa preparação depois de 3 meses ali da concepção. E depois ela tem que continuar dando o quê? Dando ocitocina e vínculo para essa criança. Dando modulação epigenética na infância até os 7 anos, principalmente. Então, quando há presença afetiva, acolhimento, e agora, né, já falei do gen, já falei do pai com o filho, da mãe com a criança, agora eu vou falar do terapeuta, porque somos nós que vamos levar essa mensagem. É para nós que isso está direcionado, é uma área imensa de trabalho, rica, rica, rica para se trabalhar. Então, quando há presença afetiva, acolhimento, vínculo seguro, terapêutico, né, seguro, o gen do receptor da ocitocina, o gen do receptor da ocitocina aumenta a sensibilidade. Ou seja, a expressão gênica dele aumenta. E o que ele vai fazer, Ari? Esse gen, ele vai construir, né, um ambiente seguro, aumenta a sensibilidade do vínculo, da empatia, da adaptabilidade, e a pessoa torna-se mais receptiva ao cuidado, à conexão e o apoio social. E o inverso também é verdadeiro. A negligência emocional terapêutica, o abandono, a ausência de cuidado, da percepção de cuidado. Isso é muito importante, não quer dizer que tenha ausência de cuidado, mas é a percepção do cuidado, aumentam a metilação do gen OTR, ou seja, guspe, placa em cima desse gen, perde a sensibilidade, então ele não se expressa mais. Então, o cuidado epigenético, a segurança epigenética, o acolhimento muda a biologia. A pessoa se torna mais receptiva e isso se chama a biologia do afeto. Oh, que coisa mais linda, né? Então, vem cá. A ocitocina,
ela altera o gene receptor desse gene aí, da ocitocina, altera esse gene e aumenta a modulação do vínculo, da segurança, diminui a percepção de ameaça, então modula lá, melhora a hiperatividade do eixo HHA, diminui essa hiperatividade, né? Ele fica zen, fica com estresse positivo, ao invés de estresse tóxico precoce, e também melhora a adaptabilidade dessa biologia em relação ao ambiente. Então, negligência aumenta a metilação e reduz a sensação de segurança relacional. Ambiente seguro sensibiliza esse vínculo. Isso é muito importante. Então, a biologia, né, ela responde ao afeto, o cuidado epigenético, a presença com escuta, a ativa, o toque terapêutico, não são apenas conceitos psicológicos abstratos. Eles são agentes moduladores mensuráveis que modificam a expressão dos genes, que modulam os hormônios, que reorganizam os circuitos neurais. Esse vínculo terapêutico baseado nessa presença, por isso que eu falei que quem atende paciente no consultório tem que cobrar mais, porque ele entrega mais. Ele entrega isso, ocitocina, que é o que a pessoa precisa para se curar. Essa cura que eu digo é retirar essas placas, modular a expressão desses genes, tirar a placa daqui que não deveria estar, colocar ela no lugar que ela deveria estar, porque a gente precisa também de coisas metiladas ali. Então, é modular essa metilação, esse vínculo baseado na presença, na escuta ativa para com o paciente. Então, às vezes a gente fala, eu vou na pressa mesmo, vou mandar na amnese para ele preencher. Funciona, claro, mas cadê o vínculo afetivo aí da escuta ativa e o ambiente seguro para o paciente entregar aquelas informações? Se tu faz isso no teu consultório, cobre mais. Se você faz anamnese, presença, escuta, dá para o paciente o ambiente seguro para ele te passar essas informações, cobre mais. Porque você entrega mais. Porque você ajuda a alterar a biologia do paciente através de mecanismos, tem até um nome chique, ocitocinérgicos, de regulação do eixo HHA ou HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, ou HHA, hipotálamo, hipófise adrenal. E essa adrenal, lembrar que é a suprarrenal, né? Que a gente fala no biomagnetismo medicinal. Então, essa resiliência como assinatura molecular, nossa, muda a nossa vida. Melhora a hiperatividade, o sistema neuroendócrino, então o sistema do estresse regulado, mesmo sob pressão. Olha que lindo isso, né? A gente fala resiliência emocional, controla os processos inflamatórios, a resposta imunológica fica equilibrada e adaptativa. E isso evita a doença autoimune. Faz essa reorganização, né, do nosso circuito neural, estimula essa plasticidade do sistema neural, traz esses novos, ou seja, faz um NPN, só de escutar o paciente, dar acolhimento e segurança para ele no consultório, só de fazer a anamnese presencial, com presença de espírito com o paciente, acolhimento no consultório, isso é uma terapia de NPN, é uma martelada. Claro, tem a martelada para tratar o circuito do nojo, o circuito do medo, o circuito da tristeza, mas, puxa vida, tá aqui o segredo dos segredos, o ouro do ouro. Essa percepção modulada, né, uma menor interpretação do paciente em relação à ameaça do ambiente. Lembrem que eu disse no comecinho para vocês, não é o ambiente estar seguro, é o paciente se sentir seguro no ambiente. É a pessoa se sentir segura, é a percepção de segurança, não é o evento em si. Porque 5 ou 10 ou 15 pessoas podem viver o mesmo vendaval, o mesmo temporal, estarem na mesma casa, mas nem todos imprimem da mesma forma. Nem todos recebem o guspe no mesmo lugar. Então, é necessário olhar a percepção. Por isso que lá, na bioenergética avançada, a gente trabalha com as sensações. Porque é a sensação de falta de segurança, a sensação de falta de proteção, a sensação de abandono, a sensação de rejeição, e é o imprint epigenético, que é transmitido de geração em geração, é a percepção. Então, a resiliência não é apenas uma força psicológica ou uma mentalidade positiva, não! É uma assinatura epigenética protetora para o nosso corpo, para a nossa biologia, que pode ser cultivada através de experiências de segurança, vínculo afetivo e prática de autorregulação, que é o DEM de relaxamento de atenção, ou é o DEM de atenção plena, porque eu posso fazer o DEM de relaxamento, levar o paciente a uma meditação profunda, a um relaxamento profundo para a gente liberar as emoções, ou eu posso fazer com atenção plena. Então, autorregulação é atenção plena. E as evidências científicas, porque eu falei para vocês, vou entregar um monte de artigo para vocês mostrando isso. Então, sobre o DEM,
sobre a meditação de relaxamento profundo, que é o DEM de relaxamento, sobre o DEM de atenção plena, que é o Mindfulness. Eles modulam genes inflamatórios e reduzem a ativação do eixo APA, alterando a expressão do NF-kappa-beta, que é um agente lá inflamatório do nosso corpo, que é o que se liga, né, a glicocorticoide em relação ao cortisol circulante no nosso sangue. Respiração terapêutica. A gente não trabalha isso no DEM de consultório? Trabalha no DEM de consultório, trabalha no exercício das emoções positivas. Lá na epigenética, né? O ENS, ele traz para nós quais são as atividades que o paciente tem que exercitar para que ele possa produzir essa epigenética, modular essa epigenética depois da terapia. Ou seja, como que o paciente vai exercitar, e para cada paciente vai ser diferente, mas a respiração está ali para todos, né? Exercitar essa respiração para que ela module a resposta autonômica, ou seja, regule sistema nervoso simpático, parasimpático, expressão gênica relacionada ao estresse. Oh, meu Deus, isso é ouro, é ouro. E esse toque terapêutico, é isso de você ir lá encostar no paciente, isso que eu estou dizendo que faz falta, faz falta. Quem dá isso para o paciente cobre mais e fala por que tu está cobrando, porque você entrega mais de verdade do que quem atende à distância. E vai lá e coloca a mão e senta o paciente na maca e vai junto com ele, passa o ímã do DEM lá e ó, sopra junto com ele, conecte com o seu paciente. Essas intervenções somáticas, elas produzem segurança emocional e regulação neuroendócrina. E isso é artigo científico que está falando, não é madre, nem de um, nem de outro. Todos têm artigo. Está ali nas referências para vocês. E esse vínculo terapêutico, essa relação de confiança, modula a ocitocina. Reduz o cortisol, regula as narrativas internas da pessoa, as percepções de segurança do paciente. Isso é maravilhoso. Então, aqui, né, nós temos estudos, e não é qualquer estudo, não. É meta-análise. É os top das galáxias, aqueles que estudam, essas meta-análises estudam estudos. Estudam tudo que foi falado e publicado em relação a um determinado assunto. Então, não é um estudo de caso, um estudo clínico, não, é um estudo desses estudos todos juntos, naquele assunto. Então, estudos analisados, né, em revisões sistemáticas, meta-análises, examinam essas intervenções corpo-mente na expressão gênica. E perceberam, né, que muitos genes relacionados à inflamação, estresse, imunidade, metabolismo são modulados nesse atendimento terapêutico dessas práticas que atuam corpo-mente. Tem redução evidente, né, descrita nos exames lá do NF-kappa-beta, ou seja, tem diminuição média da expressão do principal marcador inflamatório. Meu Deus, que maravilha isso para nós. Práticas corpo-mente não são apenas técnicas de relaxamento, não. Não. São agentes epigenéticos mensuráveis que modificam a expressão gênica de forma cientificamente validada. Esses estudos, né, e eu estou falando de estudos ó, que não foram publicados há 200 anos atrás, não, ó, de 2014 eles começaram a juntar esses estudos, e agora tem uns estudos que foram publicados em 2024 que juntam todos esses estudos, analisam todos esses estudos, e esses demonstram consistentemente a metilação e quais são as práticas que mais ajudam a produção de ocitocina. A meditação, por isso que, gente, o DEM de relaxamento, o DEM de atenção plena, é o que mais? De tudo que nós temos na mão. A yoga, Tai Chi Chuan e outras intervenções que foram estudadas também, depois vocês podem ver, tem um artigo de 2017 que tem desde alimentação, suplementação, hipnose clínica, homeopatia, acupuntura, aí entra, né, a meditação de atenção plena, também tem os florais, o melhor de todos é a meditação. E não adianta o paciente fazer sozinho, nós temos que estar conectado com ele, porque é aí que a coisa acontece. Intervenções, né, todas essas que trabalham o corpo-mente, alteram perfis moleculares associados à inflamação e ao estresse crônico. E estimulam, né, a neuroplasticidade, os estados emocionais positivos. Então, a neuroepigenética, ela revela que estados emocionais sustentados modificam circuitos neurais e a expressão gênica. Então, vem cá, a gente trabalha com isso no DEM, não trabalha? A frequência da emoção da gratidão, a frequência da emoção da aceitação. Trabalhamos a segurança não apenas nos sentimentos, né, de júbilo, que a gente trabalha ali, tranquilidade, paz, serenidade. A gente trabalha o amor, a delícia, a benevolência. A gente trabalha a aceitação. Já falei da aceitação, né? Isso são processos neurobiológicos que reorganizam o cérebro. Então, nós precisamos continuar com o DEM avançado, nós precisamos continuar com o paciente
principalmente, né, na bioenergética avançada, que é a ressignificação do DEM avançado, e trabalhar junto com o paciente, criar esse vínculo, criar ferramentas, formas, Ivani, possibilidades de que o paciente ele consiga exercitar no dia a dia aquelas emoções que a gente inseriu por frequência, porque o corpo pediu para modular a expressão gênica, que são aquelas frequências que vai aparecer lá na terapia da epigenética bioenergética. Então, como que eu vou acompanhar o exercício do paciente dessas emoções no dia a dia? Isso está faltando. Vou começar a trabalhar nisso ano que vem também, produzir conteúdo para isso. E, claro, vou inserir dentro das terapias, para que a gente tenha esse acompanhamento do paciente, porque é nisso que nós vamos ter os melhores resultados. Então, mecanismos de transformação, redução da atividade, de redes de ameaça, tudo isso por conta da frequência das emoções positivas praticadas, exercitadas no dia a dia. Aumento da conectividade pré-frontal, amígdala cerebral, ou seja, ter resiliência emocional, inteligência emocional para enfrentar melhor a raiva e o medo. Ou seja, enfrentar melhor os perigos da vida. Lembrem que a epigenética está muito relacionada com a sensação de perigo, com a sensação de segurança, com a sensação de abandono, com a sensação de rejeição, a modulação desses marcadores inflamatórios e a alteração epigenética do eixo APA. Então, a repetição emocional altera os circuitos. A atenção reconfigura a plasticidade. E a narrativa que a gente vai ter lá no NPN reorganiza a biologia. Então, eu falei aqui em casa, falei no sentido de empresa. Eu falei, o ano que vem eu quero lançar uma junção das terapias. Quero já lançar a formação integral com certificado de extensão universitária ou, se der carga horária, para pós-graduação, aonde nós vamos pegar todas as nossas formações. O DEM, o biomagnetismo, o NPN e a epigenética. Né? Nós ensinamos 4 técnicas. O DEM tem o inicial e tem o avançado. O biomagnetismo tem o inicial, tem o avançado e tem o emocional. O NPN é sozinho e a epigenética é sozinha. Então, eu quero uma formação onde a gente consiga colocar tudo isso num lugar só, onde tem esse acompanhamento e que a gente tenha a possibilidade de certificar como extensão universitária. Então, e quem já se formou em tudo isso, de uma forma vai ter que reciclar, não tem jeito, vai ter que pagar um pouco, mas precisamos sair desse chão raso. Precisamos ir além com isso aqui. Isso daqui, olha, é ouro para nossa vida. E trabalhar nessas áreas de fertilidade humana. Então, outro ponto, né? Porque a ciência agora, tudo é culpa do intestino. Tudo é culpa do inferno lá, que a gente fala no biomagnetismo, né? Onde a gente tem dificuldade de achar tudo aqueles pontinhos ali na barrigada, né? Tudo é culpa do coitado do intestino. É ele que faz isso, é ele que abre a porta para isso, é ele que é culpa das doenças imunitárias, do câncer, das emocionais, tudo está no intestino. Então, vem cá. Microbiota intestinal e epigenética. E aqui que entra o biomagnetismo. Sem ele, a gente não vai regular isso tudo. O intestino, ele é uma comunidade, ele é uma cidade, ele é um país inteiro de micro-organismos que produzem metabólitos bioativos, que vão agir no fígado, vão agir no pâncreas, vão agir nos rins, vão agir lá no sangue, vão agir no músculo, vão agir no cérebro. E esses metabólitos, eles são reguladores. São substâncias, né? Aqui tem uma que é uma substância que ela, inclusive, é um ácido, o butirato, que vai modular a expressão gênica, que são produzidos pelo nosso corpo. Vai modular o cérebro das emoções, vão trabalhar ali, afetar o humor, a ansiedade, a percepção de ameaça, vai afetar o eixo HH na regulação e resposta ao estresse, a expressão gênica. Então, além do biomagnetismo medicinal, nós vamos ter que ter mais ferramentas para trabalhar essa questão da microbiota. Então, nós vamos precisar integrar lá na bioenergética avançada as ferramentas para a gente trabalhar com as populações dessa gente que mora ali no intestino, dessa população que mora no intestino, organizar essa cidade, arrumar os bairros, né, botar os bandidos para fora da cidade. Vamos ter que ser o prefeito, o presidente do intestino para o nosso paciente. E modular essa expressão gênica, estimular, né, hábitos mais saudáveis na alimentação. Isso é nosso papel básico, né? E como que nós vamos fazer isso? Inserindo frequências. Porque nós não podemos prescrever probiótico, pré-biótico, nada disso, mas frequências a gente pode. E isso modula muito, 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 muito. Então, o eixo intestino-cérebro, ele mostra que a microbiota é uma parte do ambiente epigenético interno. E nós temos estudos dos campos magnéticos aplicados. Então, nós vamos ter que aplicar ímãs nesse paciente para modular a epigenética do intestino, conectando alimentação, estilo de vida, saúde emocional, através de mecanismos moleculares mensuráveis. Então, isso é a importância do intestino e da gente olhar para o intestino também. Mas não basta a gente trabalhar a mente, tem que trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo. E nós temos aí, né, eu fui falando das práticas aqui, a regulação de cada uma delas em cada área, né, mas nós temos a aplicação, né, da clínica, das PICMAGs, nessa ciência que a gente veio falando até aqui. Então, primeiro, ambiente terapêutico seguro. O paciente tem que se sentir seguro na nossa mão.
Adri, eu tenho insegurança para atender. Então, vamos trabalhar a segurança do terapeuta. Por isso que eu quero aquela formação mais comprida ali, que a gente trabalhe isso antes e que a gente tenha essas práticas de exercícios com o terapeuta para preparar ele para o acolhimento. A escutativa. Como que a gente. Não dá para num curso livre a gente fazer isso tudo. A escutativa é como que eu vou abordar cada pergunta da anamnese para o meu paciente? Como que eu vou aplicar um questionário? Né? Isso a gente vê na pós-graduação, mas é tudo direcionado para o biomagnetismo. Nós vamos ter que abrir para as PICMAG. Então, vai ser uma formação em PICMAG. Promover a modulação autonômica, a regulação do cortisol. E aqui, claro, a gente tem o biomagnetismo como uma ferramenta perfeita, né? Não só o ambiente seguro é esse acolhimento, sim, isso ajuda muito, muito, mas nós precisamos aplicar as terapias, né? Então, nós temos a modulação neuroendócrina com o biomagnetismo inicial, avançado, emocional, intestinal, nós temos a modulação inflamatória através da aplicação dos ímãs. E aqui eu vou voltar a falar, é colocar imã no corpo, é ir lá e sentir o corpo do paciente, colocar aquela fitinha. Se você atende no consultório, cobre mais, porque você entrega mais. Desbloqueio emocional magnético, reorganização de narrativas internas e padrões relacionadas através, né, desse vínculo terapêutico. O DEM é o colo, o DEM é o acolhimento, o DEM é o afago, o DEM é o estímulo para a ocitocina, assim, ó, da melhor qualidade, na maior quantidade. E as terapias, né, o NPN, a bioenergética avançada, a epigenética a bioenergética, eles vão dar esse suporte adaptativo. É onde a gente vai trabalhar o grão, onde a gente vai lá ver onde é que está o GUSP, onde a gente vai lá falar, dona, seu GUSP, você vai sair daí com isso, com isso, com isso, que é a aplicação dos campos magnéticos, que são as frequências das emoções positivas que a gente vai inserir lá na terapia da epigenética bioenergética, a orientação segura ao paciente, porque a epigenética bioenergética, ela dá o caminho da saúde, por onde que você tem que exercitar as emoções positivas. Ela desenha isso para nós. E eu vou ampliar isso. Agora, com esse conhecimento todo que aumentou na minha vida, eu vou ampliar isso para os terapeutas. Então, bora para frente, que a epigenética vai crescer, é muito. E o DEM vai dar uma martelada lá no circuito neural. Então, gente, a gente tem na mão ferramentas incríveis para ajudar os pacientes em todas as áreas, para todos os problemas, né? Essas práticas integrativas e complementares magnéticas, né? As PICMAGs, incluindo biomagnetismo, DEM, a elementoterapia, aqui eu estou juntando tudo, né? Operam como agentes epigenéticos clínicos maravilhosos. Quem é terapeuta de elementoterapia tem muito acolhimento ali, né? Tem muito, muito. Cria condições para modulação molecular através do ambiente seguro, vínculo terapêutico, regulação somática. Sem a gente levar a linguagem esotérica, sem promessa de cura, apenas ciência integrativa aplicada com rigor, com ética, com embasamento científico do que a gente está fazendo. Então, de verdade, isso é um presente para vocês, ó. Para nós, terapeuta como agente epigenético vivo. Quando criamos esse ambiente terapêutico seguro, nós oferecemos presença reguladora, facilitamos a reorganização emocional para o paciente e combinamos práticas integrativas com vínculo acolhedor. E estamos aí operando a nível molecular com isso. Veja só que coisa incrível, né? Não é metáfora, não é uma promessa vaga, é modulação epigenética mensurável, porque os artigos científicos mediram. Que lindo isso! Alteração da expressão gênica, a reorganização neural, a redução inflamatória, a construção de assinaturas moleculares de resiliência. Isso eles mediram. E mostraram que as terapias que atuam corpo-mente, que trabalham com essa questão do vínculo, da afetividade, do colinho, ampliação da segurança, da percepção de segurança do paciente em relação ao mundo. Se trauma pode ser transmitido, cuidado também pode. Guardem essa informação. Se ameaça vira metilação, segurança vira plasticidade. Se dor molda a biologia, vínculo terapêutico reorganiza o destino do paciente. Esse é o nosso papel. Isso é para vocês. É ouro para vocês. Aqui, então, estão alguns estudos, alguns, tá? Eu tenho centenas já, graças a Deus. Mas os importantes para a gente levar para o nosso consultório, onde tem uma linguagem mais acessível para quem está começando a trabalhar com isso, onde tem um desenho, né? Tanto dividir por áreas, né? A epigenética e os mecanismos, o estresse, o trauma e a transmissão, a linhagem paterna, porque esses estudos, né, são de agora, esse que é o do Rogers et al., que é de 2013, esse a gente já estudava lá na epigenética, porque a gente já fala lá da expressão da transmissão das informações paternas, e agora vem esse de 2023. A ocitocina como vínculo, as intervenções corpo-mente, né? E esse primeiro aí, ó, de 2017, e o Kahneman também ajuda a gente muito a entender isso. A microbiota e o eixo intestino-cérebro, né? Então, também para a gente entender como que funcionam essas transmissões. Então, conecte. 2025 está terminando. 2026 está chegando. IPM, Instituto Paramagnético. Educação que transforma. Esse vai ser a nossa
o nosso lema do ano que vem. Queremos levar mais ciência, mais técnica, mais acompanhamento dos terapeutas formados pelo IPM, levar mais magnetismo que faça sentido para vocês, ciência, técnica com humanidade integradas ao cuidado terapêutico. Então, nós estamos aqui do curso profissionalizante ao curso técnico até a pós-graduação. E para o ano que vem, vocês vão ver aí que nós teremos mudanças nessa questão dos cursos livres. Continuarão? Claro que continuarão, mas quando a gente integrar, nós vamos ter também a possibilidade da extensão universitária e a pós-graduação em PicMag. Explore esses recursos, junte-se a essa comunidade, porque isso é riqueza. Se você quer de verdade se profissionalizar, viver de terapia, viver de PicMag, está aqui o caminho, né? Conhecimento dentro de todas as práticas magnéticas. Claro que o magnetismo medicinal vai continuar o carro-chefe, é a porta de entrada, mas o magnetismo medicinal sozinho não faz tudo. Então, nós precisamos das práticas corpo-mente também. Claro, os ímãs dos chakras do biomagnetismo medicinal está muito dentro desses estudos que a gente tem falado aí. Gratidão pelas aulas, gratidão por estarem aqui. Nem deu 2 horas, ó, tô no tempo de correr pro sofá. Beijos para vocês até semana que vem. Vem aqui, porque quem não se inscreveu na Masterclass, a gente vai deixar aqui o link para se inscrever, para entrar na aula na hora. Mas quem não estiver presencialmente, não vai ter a oferta ouro, bônus ouro para fazer a formação do bio emocional. E qualquer pessoa pode fazer a formação. Qualquer pessoa. A história, a mensagem da dor no dia 17, semana que vem. Até mais. Fiquem com Deus. Obrigada pelo acolhimento de vocês também. Vocês são a minha cura também, viu?